Bom dia, sétimo ano. Vamos estudar filosofia. Vocês já estão aí com o livro de vocês na mão? Beleza. Nós vamos estudar aqui, o capítulo 10, que a gente já tinha começado a falar sobre o capítulo 10. Nós vamos falar mais um pouco sobre esse capítulo na página 49. Todos aí? Página 49, ok? A partir da investigação. Tem um título aí que chama investigação. Então nós vamos, dar uma lida aí nesse título aí. Vou explicar algumas coisas para vocês. Continuando falando sobre a questão do diálogo, a ponte entre mim e o outro. E diz assim, aqui. Então todo mundo aí, livro aberto, página 49, ok? Na parte da investigação. Aqui, ó. Olha só o que o texto traz para vocês. Dialogar é uma característica própria do ser humano. Própria, de qualquer maneira a gente conversa até com caixa, de supermercado, Sempre tem alguma coisa que a gente fala para as pessoas, a gente diz bom dia, às vezes para os vizinhos, boa noite, essas coisas são coisas comuns, E quando responde, firmou ali um pequeno diálogo. Então, dialogar é uma característica bem própria de todo ser humano. A capacidade de se dirigir a outra pessoa, de conversar com a outra pessoa por meio de linguagem, permite a troca e a formação de ideias. Porque eu estou conversando com uma pessoa, falando sobre um determinado assunto, ela está me falando as ideias dela, eu vou falando as minhas, ela fala os pensamentos dela, eu falo os meus pensamentos, é mais ou menos isso, O diálogo. Esse processo, é um ato recíproco entre sujeitos, que nem sempre, compartilharão das mesmas ideias, porque nem todo mundo é igual, cada um tem suas características físicas diferentes, e nós também temos gostos diferentes, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona, nem sempre a gente vai compartilhar as mesmas ideias de todo mundo. Entretanto, é a diferença entre os pontos de vista que enriquece a bagagem cultural, Muitas vezes as pessoas trazem informações conversando comigo, nossa, que eu nem imaginava, nossa, eu não sabia disso, assim como eu também posso, através do diálogo, falar sobre coisas que a pessoa também não conhece. Vocês percebem, que essa diferença de culturas, a diferença de ideias, a diferença de conhecimentos, que ajuda muito no diálogo. Olha só, o raciocínio é bastante exigido em um diálogo, Em uma situação discursiva, por exemplo, devem ser selecionadas as ideias e os argumentos mais adequados ao contexto, Você vai entrar num debate, com algumas pessoas, assim, num simpósio, numa palestra, que as pessoas vão levantar a mão para perguntar. Você tem que saber aquilo que você vai falar, você tem que preparar todas as ideias, todo o contexto, As pessoas vão perguntar, você vai responder, certo? Aqui também tem o seguinte: o diálogo tem importância, tá? Para a filosofia desde a antiguidade, porque desde a antiguidade os filósofos, já estudavam a filosofia e o diálogo faz muito parte da filosofia, tá bom? Com os ensinamentos socráticos, Começou com Sócrates, que é esse método aí do diálogo. As objeções feitas por Sócrates obrigavam o seu interlocutor, aquele que ouvia ele, a procurar uma verdade que esse já pensava possuir. Então a pessoa chegava com conhecimento, aí Sócrates começava a interrogar essa pessoa sobre esse conhecimento dela. E ele interrogava tanto que a pessoa chegava num ponto que ela falava assim, peraí, eu acho que eu não sei tanto. Bem interessante devia ser esses diálogos, Da opinião à verdade, do particular ao universal, o diálogo é o próprio caminho da filosofia. Sócrates era um dos filósofos que construía suas teorias com base no processo dialógico. Então, quando aqui fala assim que o diálogo é o próprio da filosofia, Aqui também fala assim da opinião à verdade, da particular, o diálogo é o próprio caminho da filosofia. Lembrando, gente, que quando a gente está falando de diálogo, diálogo não é brigar, diálogo não é discussão, ok? Olha só. A história mostra as várias características e a importância do diálogo para o convívio em sociedade, mas é lógico que se as pessoas dialogassem mais, se as pessoas sentassem para resolver os assuntos de maneira dialogando e não brigando, e não discutindo, e não ofendendo, muita gente viveria muito melhor. Na Grécia Antiga, a concepção desse cidadão foi importante para estabelecer um processo de participação democrática.
As decisões eram tomadas em assembleia por meio de acordos. Então as pessoas na Grécia se reuniam, né? E se dialogavam para tomar decisões para a cidade. Era um grupo de pessoas, né, dos cidadãos, os homens eram vários que participavam. E aí eles iam dialogando, conversando até chegar a um ponto comum de várias decisões que às vezes eles tinham que tomar. No entanto, essa concepção contradizia a medida que os gregos consideravam cidadãos apenas os homens livres, né? Dessa forma, mulheres e escravos prisioneiros de guerra não participavam da cidadania grega, certo? Mulheres não participavam, tá? Dessa discussão, né? A gente tá falando de uma época bem antiga. Vamos ver, página 49, tô lendo sobre a investigação, sobre a questão do diálogo. Vamos virar aí para a página 50. A página 50 ainda vem falando sobre a questão do diálogo, e aqui fala no período medieval, na Idade Média. A sociedade passou a ser regida por preceitos teológicos que colocavam Deus no centro de tudo. Né? Foi uma época assim que Deus foi colocado como uma coisa mais importante no centro de tudo. Teoria conhecida como teocentrismo, tá? Isso pode ser constatado no pensamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que pregava o cristianismo no seu fazer filosófico, tá? Eles eram padres naquela época, mas eles estudavam filosofia. Olha só, o diálogo nesse período, né, nesse momento, foi consequência da busca de Deus. A transição do período medieval para o renascentista trouxe uma nova compreensão para o diálogo. Em lugar de Deus, o homem, sob inspiração humanista clássica, volta ao centro das questões políticas, sociais e artísticas, né? Aí vem várias fases aqui, né, do período da história. Posteriormente, o iluminismo marcou a concepção de diálogo pautada na liberdade e na igualdade. Filósofos como Diderot, Montesquieu, Voltaire são conhecidos por seus tratados a favor da liberdade e da democracia. Então, o diálogo, nessa época, como está falando aqui, o diálogo nesse momento foi consequência da busca de Deus. Então, chegou uma época que Deus era o centro de tudo. Então, Deus estava em todos os diálogos. As pessoas conversavam sobre Deus. Deus era o centro de tudo, né, do diálogo nesse momento. Aí, depois desse período medieval para o período renascentista, teve uma nova compreensão. Em lugar de Deus, o homem, né, começou a colocar no diálogo dele questões políticas, questões sociais, questões artísticas. É isso que está querendo dizer aí o parágrafo que eu estou lendo para vocês, tá? Aí, mais para frente, ainda na época do iluminismo, uma concepção de diálogo pautada na liberdade e na igualdade. Falar sobre liberdade, falar sobre igualdade de direitos humanos era a pauta dos diálogos naquela época, ok? Da mesma forma que aqui está falando que no período medieval, né, o centro dos diálogos era Deus, porque Deus era o centro de tudo. Passou esse período renascentista, as questões políticas, sociais e artísticas passou a ser o assunto do diálogo. E aí, na época do iluminismo, o assunto de diálogo passou a ser a liberdade e a democracia. Estou dizendo os tipos de assuntos que eles dialogavam, as pessoas conversavam nesse período, né? Para vocês verem que coisa interessante, né? Eram umas coisas bem assim bacanas que as pessoas... Olha, você sabe aquela questão da política, do político e tal, né? Então eles conversavam sobre a liberdade, sobre a igualdade dos direitos. Olha só, o fim do século XX foi palco da revolução digital. Começou toda essa modernidade que destruiu o conceito de distância espacial por meio do espaço virtual. Dessa forma, o diálogo se tornou ainda mais central e necessário, sendo mediado pelo telefone celular e pelas redes sociais. Viu que interessante? Agora, imagine como seria a humanidade sem diálogo. Será que o ser humano conseguiria evoluir da mesma forma? Olha só, certamente não, né? Sem diálogo não tem como. O diálogo é um dos principais processos para a construção do conhecimento. Olha que interessante, né? E para a convivência social, com certeza. Para você conviver bem com as pessoas, você tem que saber dialogar, né? Sem comunicação, não se poderia compreender o mundo. Com certeza, né? E estabelecer relações com as outras pessoas. Como que você vai estabelecer uma boa relação com as pessoas no seu trabalho, na sua família, se você não sabe sentar para conversar e dialogar? Não é discussão, tá? O diálogo aproxima as pessoas,
Sem essa prática, não se pensaria, não se ensinaria, não se aprenderia, não se formaria uma civilização, tá? Porque o diálogo tá dentro, aproxima as pessoas, né? O diálogo leva as pessoas a pensarem, as pessoas a conversarem, a debaterem, as pessoas a conversar sobre vários conhecimentos, sobre vários assuntos, ok? E aí, vamos ver o que mais que traz aqui o texto. Falando que o diálogo aproxima as pessoas, né, com certeza. Como já citado anteriormente, Platão foi um filósofo e matemático no período clássico da Grécia Antiga. Em sua obra chamada Fedro, Platão elogia o método dialético, né, de Sócrates, que busca a verdade por meio do diálogo, contrariando o método da retórica, que usa persuasão por meio do discurso, né? Então, o método do diálogo iniciado por Sócrates no estudo da filosofia foi um método que prevaleceu e prevalece até hoje. E ele tinha bastante razão nessa questão do diálogo, né? Esse método sobre o diálogo. O diálogo é importantíssimo. O mundo precisava dialogar muito mais, né? Se as pessoas dialogassem, sentassem para conversar, né? Com aquela consciência de que elas precisam conversar assuntos, resolverem, muitas coisas poderiam ser evitadas. Uma das coisas bem ruins na humanidade que poderia ser evitada, acho que talvez se não for uma das mais ruins, são as guerras. Com certeza, se todos esses homens que investiram em guerra, que começaram as guerras, eles pudessem sentar para dialogar, né, seria muito bom. Mas as guerras surgiram por quê? Porque não houve diálogo, não houve entendimento. Houve briga, né? Não tinha como conversar, ok? Só para vocês entenderem isso aí. Então, esse método do diálogo realmente é um método assim que a gente usa até hoje. E hoje em dia, com toda essa modernidade aí das redes sociais, a gente dialoga com as pessoas pelo WhatsApp, né? A gente conversa com as pessoas, vários assuntos. Então a gente tá ali dialogando, cada frase que a gente digita ali no WhatsApp, conversando com uma pessoa, a pessoa responde pra gente, é um diálogo, certo? Quando a gente faz chamada de vídeo e tá conversando com a pessoa tá te vendo, você tá vendo com a pessoa, né? É até mais legal você ver a pessoa e tá conversando com a pessoa, você vê as expressões da pessoa. Então, realmente, o mundo virtual, ele tem um lado positivo, que é essa questão de você poder conversar com as pessoas. Às vezes, os parentes viajam, vão para outras cidades, você tá ali no WhatsApp, até para o exterior, se a pessoa viaja, você consegue comunicar através do WhatsApp por uma pessoa, amiga sua ou família que tá no exterior. Então, assim, a mídia realmente, essa tecnologia toda, ajudou muito nessa questão do diálogo, quando a pessoa está muito longe de você, quando a pessoa está corrida, não tem tempo para estar encontrando com você, mas encontra com você, né? Tipo assim, pelo WhatsApp. Só que isso não deve ser, né, uma coisa assim, é só assim que eu dialogo com as pessoas. Não, é importante a gente estar junto da pessoa também, bater papo, conversar sobre vários assuntos, né? Conversar com uma pessoa sobre assuntos assim que você precisa de uma ajuda, assuntos assim que você quer entender um pouco melhor, né? Você quer conselhos da pessoa. Às vezes você acaba fazendo isso pelo WhatsApp. Mas é importante a gente também ter esse contato presencial com a pessoa na hora de dialogar, ok? Isso é muito importante. Tá? E o diálogo, gente, ele sempre vai existir quando as duas pessoas estiverem dispostas a conversar, quando são duas pessoas que estão ali para, sabe, compartilhar vários tipos de assuntos. Então, sempre é o diálogo. E o Sócrates, ele começou com esse método do diálogo, como eu já falei antes, para adquirir, para chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, ele sentava com os alunos ou com qualquer outra pessoa, a pessoa vinha falar sobre um assunto com ele, e ele entendia daqueles assuntos e ele começava a perguntar, a pessoa respondia para ele. E ele pegava aquela resposta da pessoa e fazia uma outra pergunta. Até a pessoa, né? Tipo assim, nossa, né? Cada vez mais ele tá fazendo pergunta e eu tô passando meu conhecimento, então acho que eu não sei tudo. Então Sócrates fazia a pessoa realmente responder, até ter certeza absoluta que ela realmente conhecia sobre o assunto, sobre o conhecimento sobre qualquer tipo de assunto. Então, realmente é um método que Sócrates começou a estudar lá na antiguidade, o método dialógico, mas é o método mais importante para as pessoas se darem bem hoje em dia, que é o diálogo, ok?
Beijos para vocês. Na próxima videoaula a gente vê mais alguns assuntos. Esse foi um assunto do capítulo 10, ok? Até mais para vocês.